Graças a Deus. E que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. Meus irmãos, eu quero levar uma palavra que está em Ezequiel, está no Velho Testamento. E eu quero ler no capítulo 37, o versículo 1 até versículo 6. Mas eu quero também aproveitar que você está me vendo, está me ouvindo, para você se inscrever no canal. Deixe o seu comentário, que isso é muito bom. Vamos à leitura então. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e os que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vai ter essa parte até o versículo 6. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês sobre um vale de ossos secos. Ezequiel, profeta, foi levado a Jerusalém. Ele estava na Babilônia, cativo, e ele foi arrebatado. Não sabemos como foi esse arrebatamento, meus irmãos. É igual o arrebatamento de Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios. Não sabemos se ele estava na casa dele e foi tomado e o seu espírito foi. Ou não sabemos se ele foi também no corpo. A Bíblia não diz. Mas eu quero entender que nesta passagem parece-nos que ele foi em espírito. E o Senhor começou a mostrar muitas coisas. E mostrou para ele um vale de ossos secos. A mensagem principal para ele é que Deus estava mostrando que Israel estava num vale como fosse um grande cemitério, estava seco. E eles mesmos diziam que não tinha mais esperança. Mas Deus mostrou que tinha esperança. Por isso levou no vale e mandou profetizar. Mas eu não quero falar agora sobre Israel. Isso aqui, em parte, se cumpriu, que Israel voltou para a sua terra, e em parte nós temos assuntos para o futuro, que eu não vou entrar nisso. Mas eu quero entrar tomando por base essa palavra no outro mérito. Meus irmãos, este mundo é um vale de mortos. E a palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. Essa palavra usada, jaz, significa que está morto. E se a pessoa está morta, ele perde carne, perde pele, fica só os ossos. E está morto. Mas eu quero falar de uma morte espiritual. O mundo está numa morte espiritual. Vamos pensar um pouquinho. Segundo
Miriam, o mundo tem cerca de 8 bilhões e mais ou menos 400 milhões de habitantes. Pense, 8 bilhões e 400. A Índia, que é atualmente o país mais populoso, tem 1 bilhão e 400 e pouco milhões. Atrás vem a China, que já não é, está perdendo para ainda por cerca de mais ou menos 20 milhões de habitantes. Agora você vê, esses bilhões de habitantes têm alma, têm vida. Jesus morreu por eles. Eles estão no mundo, parece que vivem. É igual na profecia para Ezequiel, nessa revelação. Israel estava num vale de ossos secos, mas Israel estava lá na Babilônia, estava na Pérsia e estava espalhado pelo mundo. A nação toda não estava morta, mas está mostrando que estava num vale de ossos secos e teria ressurreição. O mundo está num vale de ossos secos, meus irmãos. Mas a promessa, a esperança. Foi chamado Ezequiel e mandou profetizar. Enquanto ele não profetizou, os ossos estavam quietinhos. Está em nós a palavra da pregação. Pregação é profecia também. E quando ele começou a pregar, profetizar, teve reboliço. Nós temos que pregar. E você poderá dizer, mas eu não sou um missionário. Eu não sou um pregador. Certo, mas você tem 2 joelhos. Tenha o sentimento de orar pelo mundo, as nações. Você vê, a Índia, aqueles bilhões que estão lá, a igreja é fraquinha. China, Coreia do Norte, que realmente é um vale de osso seco, que quem fala de Jesus é preso. O mundo muçulmano, a África, Nigéria, que mata a crente e queima a igreja. A Europa, que foi a fonte de evangelização. Eles entraram tudo num vale de ossos secos. Estão lá secos, mas tem alma. Você pode não ir. Você pode não ter chamada, mas você ore. Vamos orar. Orar por salvação. Orar pela Europa. Renovação. Então não vale de ossos secos. Olhar pela África naquela feitiçaria. Orar pelo mundo muçulmano. Se conta muitas vezes desse testemunho de coisas poderosas como Deus faz, Jesus faz. Então você não pode ir. Mas você orando, ele envia outros, pode enviar da própria terra. Então, tem que alguém para pregar. Você pode estar em volta de um vale de ossos secos. Note que o profeta não estava no vale de ossos, ele estava andando em volta. Você não está no vale de ossos secos, mas está em volta. E a tua oração, essa é muito importante. Vamos orar. Que quando começamos a orar para levantar pregadores, e esses pregadores como profetas diante de Deus, pregando, vai ter reboliço no vale de ossos secos. Muitas pessoas, aqueles ossos que estão sequinhos, mas vai voltar carne, vai voltar espírito, e dali vai sair pregadores também para pregar. Pense nisso e entre nessa campanha que precisa ser mundial da igreja, que a ordem de Jesus pregou o evangelho, seja um evangelizador. Não pode ir, mas para adorar. Que o Senhor abençoe. E assim, milhões de almas serão salvas. Pai eterno,
Deus de amor e bondade. Senhor, levanta os intercessores, Senhor, que intercedendo vai levantar pregadores para pregar neste vale de ossos secos, que é este mundo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.